Graça e paz, irmãos. Amém. Onde está a Tereza? Tereza, muito obrigado pelo hotel 5 estrelas. Foto. Tem que ser espontâneo. Há muito tempo eu não como tanto e tão bem. Me chame mais vezes, pastor, por favor. E me deixa ali na Tereza, mas sem o Wagner e a Grazi, porque eles passam na minha frente e comem mais do que eu. Eu saio para dar uma volta na quadra, eles já correm lá e falam com eles, assa aquele esfirra lá. Fizeram isso ontem. Então, Tereza, muito obrigado pelo seu coração de serva, seu coração abençoador, seus filhos e também os genros, né? E netaiada, tudo junto ali, uma confusão. Uma confusão que só Jesus. Uma igreja pentecostal começa já na tenra idade, não é? Essa língua aí nem os anjos conseguem traduzir. Então, muito obrigado. Eu vou sair hoje, tá bem? O Wagner e a Grazi saem amanhã, então eles pagam a conta. Muito obrigado, pastor e também reverenda, pelo convite. Obrigado, João. João é um menino muito bom, especial, mas tem um grave problema que hoje à tarde eu quase perdi o apetite para o churrasco, porque ele chegou lá com a camisa feia do Flamengo. Quase que eu chamei a polícia. O Alex está pronto para prendê-lo, né, da voz de prisão dele. Obrigado, Júnior. Cadê o assador? Mandou bem. Eu me sinto já um pastor defumado, mas muito, muito bom, muito obrigado. Essa noite eu devo sonhar com esfirra e aí eu mando um artista, Tereza, para você. Manda por e-mail também. Tá? Muito obrigado pelo prazer, pastor. Foi uma alegria muito grande conhecer os irmãos aqui. E é assim, como vocês são mais avivados do que eu falo bem devagar, não é? Então, às vezes dá sono, é natural. Eu sei que dá sono. Tanto que o DJ aumenta até o volume do microfone, porque eu falo baixo, assim. Mas ter sono na hora do culto não é problema. Quem aqui está bem cansado, assim, pode levantar a mão e falar, eu estou cansado hoje. Tem um ali, mais alguém com sono? Não? Também ali, nossa irmã? Também você também? Também, irmã? Aí eu faço uma pergunta. Deus deseja que você durma na hora da pregação ou que você fique acordado? Acordado. O diabo quer que você durma ou que você fique acordado? Então, sono na hora do sermão é possessão demoníaca. Tem azeite aí, pastor? Vamos fazer agora uma expulsão de demônio aqui. Às vezes, esse demônio do sono é difícil de sair, então a gente baixa com a cabeça do indivíduo no chão, mas ele sai. Deixa eu começar aqui a fazer a expulsão. Quem estava com sono, meu, levanta a mão. Vamos aplaudir, porque houve milagre aqui. Aplauda então Jesus aí, irmão. Pode aplaudir, bater palma. Saiu, né, irmão? Que beleza, que beleza. Expulsar o demônio da mulher do pastor, esse cara nunca mais prega na igreja. Ai, Jesus. Ainda bem que minha esposa não está aqui, senão ela ia me pegar de pau. Quer acabar com um casamento de 25 anos? Vamos lá, então? Podemos? Tá gravando? Ô, DJ, essas partes tem que cortar. Vamos editar esse negócio aí.
Minha esposa está assistindo. Querida, eu estou de brincadeira, vou começar a pregar. Vamos lá. Estou vendo, hein, Ana? Mas então, estou criando meu púlpito. Deixa eu ouvir mais uma tosse aí, eu paro de se pregar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos pregar no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, ok? Lucas 22. E olhem por mim, porque daqui a pouco estou viajando para Curitiba City, ou para Maringá. Eu vou chegar lá com os ossos ainda congelados. Minha esposa vai me colocar no micro-ondas, porque passei frio para valer nesse lugar. Mas não é fácil, não. O negócio é complicado. Lucas 22. Vamos ler a partir do 28. Hoje eu prometo que eu vou ler em português. O milagre é grande. Nós vamos falar hoje, pastor, das promessas, de uma promessa que Deus tem para essa igreja. Amém? 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 Os irmãos desejam ouvir da promessa que Deus tem para vocês. Amém? Amém? Senti firmeza, vou perguntar de novo. Você deseja ouvir da promessa que Deus tem para essa igreja? Amém? Só que essa promessa de Deus é para quem deseja viver em obediência. Quem deseja viver em obediência a Deus tem a garantia dessa promessa. Você deseja? Amém. Então vou falar agora, desse jeito aí. Até o vizinho acordou ali. Se tinha demônio aqui, correu lá para fora. Tá lá? Não. Fica na friagem aí fora. Aqui dentro não. Aqui dentro tem calor de Jesus. Então, eu vou ler o texto que diz assim. Ó, você vai ouvir a leitura e já vai me dizer se entendeu qual é a promessa de Deus. Vós, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo... Antes que o galo... Bem. Você conseguiu identificar qual é a promessa de Deus para a igreja no texto aqui? Quem conseguiu identificar? Só na leitura. Qual é a promessa de Deus aqui? Ninguém conseguiu? É uma promessa. Eu vou beber água batismal enquanto você pensa. Preste atenção, dá uma olhada aí. Qual é a promessa de Deus para a igreja que permanece fiel e obediente ao Senhor? Qual é a promessa? Olha, tá o irmão já leu. Sentar à mesa do rei, comer e beber com ele. É uma opinião, vamos respeitar, não é? Uma opinião. Alguém viu uma outra promessa além dessa? Muito interessante a promessa. Maravilhosa. Qual é a outra promessa? Quem conseguiu ver? Hein? O reino... Está alinhado com ele, pastor? O pastor está junto contigo. Isso aí eu não entendi, não. Esse Eduardo está a benção, hein? Mais? Todo mundo... Gente, ó... Eu dou parabéns para você, viu? Não tem medo de se posicionar. Tem gente que a gente pergunta e não responde de jeito nenhum. É o tal do muro. Quem já ouviu a história do muro?
Um cidadão estava em cima do muro. Cai para lá, cai para cá, cai para lá, cai para cá. De um lado do muro estavam os demônios, do outro lado do muro estavam os anjos de Deus. Os anjos de Deus, desesperados, porque o cidadão estava em cima do muro, dizendo, cuidado, você vai cair para o outro lado, lá tem os demônios, cuidado, pule para cá. E ele está ali em cima do muro, em dúvida para onde vou. E do outro lado, os demônios tranquilamente tomando chimarrão, comendo churrasco e tal. Aí alguém perguntou para os demônios, por que é que vocês estão tranquilos enquanto os anjos estão em campanha para tirar o cidadão de cima do muro? Os demônios responderam, o muro tem dono, o muro é nosso. Então, quando alguém perguntar, responda, saia de cima do muro. Amém? É isso mesmo? O muro tem? O muro tem? Tem gente que passa 30 anos na igreja em cima do muro. Não sirvo a Deus, mas também não digo que não. Você viu aí alguma outra promessa no texto? Eu não vou responder, senão ele vai me zoar. Vai ficar de gracinha comigo. Antes de dizer qual é a promessa, vamos ver o contexto. Olha, ele começa dizendo para os discípulos, vocês foram aqueles que permaneceram comigo nas minhas lutas. Ele começa elogiando o grupo. E o que eu tenho sentido nessa igreja é que Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. Deus está movendo e está mexendo no negócio, o caldo. Tá ou não está, irmãos? Pessoas estão sendo salvas, libertas através da existência dessa igreja, sobretudo nesse tempo, amém? Amém. Tem gente orando aqui, não tem? Tem gente buscando a Deus, lendo a palavra. Tem gente permanecendo fiel ao Senhor no meio de lutas e dificuldades. E assim como Deus estava elogiando Jesus estava elogiando aquele pequeno grupo lá, hoje Ele está elogiando vocês. Olha, muito bem, eu creio que Deus está feliz com a existência dessa igreja, com o modo de viver dessa igreja, com o que está acontecendo nesse tempo, nessa igreja. Eu creio que Deus está feliz hoje. A existência dessa igreja tem alegrado o coração dEle. E aí, nessa conversa, ele vai avançando um pouco mais. Assim como meu pai me confiou um reino, eu estou confiando a vocês. Olha o que ele diz. Então, vocês que estão vivendo a infidelidade, olha que coisa fantástica. Vocês são príncipes. Então, repita comigo. Eu sou príncipe de Deus. É mentira. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade de Deus para você. Temos que entender e temos que viver como príncipes do Senhor neste mundo, andando de cabeça erguida por aí. Tem crente que até quando vai para entrevista de emprego, nesse papel aqui, pastor, o cara vai assim, ó, pega um currículo, chega numa empresa de cabeça baixa, com medo, dizendo, quem sou eu para trabalhar nessa grande empresa? Acho que eu não sirvo para isso. Você é príncipe de Deus. Amém. E qualquer empresa que tiver o privilégio de ter alguém como você, será abençoada, porque onde você pisar, ali está a graça dele. Ali se manifesta o poder de Deus. Então, se você está empregado aí, está desempregado aí, comece a agir como um príncipe de Deus, que as portas vão se abrir. Se você determinar no seu coração realmente viver como um príncipe do Senhor neste mundo, as portas têm que se abrir. Eu conheci um rapaz lá em São Paulo, membro da minha igreja, o nome dele é Geraldo, desesperado para pregar o evangelho. Quando ele entrava numa empresa, ele era contratado, primeira coisa, saía andando em todos os setores. Quem aqui é crente? Ele ia em todos os setores. Quem não era, ele falava do amor de Deus.
Ele não tinha sossego, o tempo todo ele queria falar do evangelho. Teve um dia eu peguei minha esposa, eu, a patroa e as crianças. E aí sabe aquele dia que o pastor quer folga, descansar? Aí fui para o Sesc, aquela piscina linda, maravilhosa. Eu e as crianças ali, a patroa do lado, bronzeador e tal. Quando eu olho lá do lado, vem o Geraldo no clube. Eu falei, Jesus, Geraldo aqui. Se ele me encontrar aqui, eu não tenho mais sossego. Ele vai querer falar da Bíblia, fazer um monte de perguntas para mim. Acabou meu dia com a família. Tentei ficar escondido assim, Geraldo grita de lá, glória a Deus, você aqui, pastor. Acabou meu passeio. Pois ele ficou do meu lado ali, conversou até o sol se esconder. Ele era desesperado por Jesus, desesperado. Um dia, Geraldo voltando do trabalho para casa, ele é abordado por um cidadão que tenta roubá-lo e do nada o camarada vai e desfere várias facadas aqui nele. E eu fui visitar o Geraldo no hospital, cheio de dor. Quando eu cheguei lá, ele me olha e fala, que bom que o senhor veio, pastor, vamos conversar sobre a Bíblia. Geraldo era um jovem ainda. Ele era tão apaixonado por Jesus que Jesus levou o Geraldo cedo demais. Ele não tinha sossego nesse mundo, ele queria falar de Jesus todo o tempo. Se você for muito apaixonado por Jesus, você corre o risco. O problema é que você ama demais esse mundo. O problema é que o seu coração, às vezes, está apaixonado pelo emprego, pelo trabalho, pelo dinheiro. Meu irmão Geraldo foi embora. E diante do caixão dele, como pastor dele, eu tive que pregar para aquele povo, dizer, meus irmãos, esse mundo era pequeno demais para o Geraldo. Ele foi embora. O Senhor o levou. Mas enquanto ele viveu como príncipe do Senhor. Veja bem, quando João Batista aparece, é que nós usamos a Bíblia e falamos tanta coisa, mas quando João Batista aparece pregando, ele fala sobre um tema só. João Batista fala sobre o reino de Deus. No grego, o reino de Deus é Basileia Tuteu, reino de Deus. E em hebraico queria Malkut Yavé. É chegado o reino de Deus, lembra da história? João Batista falando. Ele diz que veio o rei do reino, que é Jesus, e ele fala. Quando Jesus aparece, Jesus diz, o reino de Deus está entre vós. O diabo não mais domina neste mundo, há um rei soberano sobre todas as coisas, e nós reinamos com ele. Nós reinamos com ele. Então o diabo não vai chegar na tua casa, não vai te oprimir, não vai te dominar, porque há um rei sobre a sua vida, amém? E a promessa de Deus é essa, andando por aí, você vai andar como rei do reino. Eu estava contando para alguns uma experiência que eu tive aqui em Curitiba, ou em São Paulo, na zona leste, lá, na região chamada Guaianazes. Quem conhece Guaianazes? Guaianazes seria Beverly Hills, ou um lugarzinho feio, terrível. Encontrei um menino chamado Alexandre, viciado em crack. Ele começou a vender o crack para comprar crack. Você imagina. É claro que ele fumou mais do que vendeu. Logo o traficante queria matá-lo. Até que um dia lá o traficante pegou o Alexandre. Levou lá para Guaianazes, para aquelas quebradas lá, onde o povo desovava corpos lá. Lá no meio do mato, à noite, na madrugada, os traficantes armados falaram para o Alexandre, ajoelha aí, rapaz. Ele, ajoelhou. Aquela escuridão. Você vai morrer porque você não vale uma pedra. Na época custava R$5. Você vai morrer porque você não vale uma pedra. E colocou a arma na cabeça dele e acionou o gatilho. Não sai a bala.
O cidadão olha a arma, verifica de novo, a arma de novo na cabeça dele e aciona de novo o gatilho. A bala não sai. Ele faz isso pela terceira vez. Nada da bala sair. Olha a pergunta que o traficante faz para ele. Ô, rapaz, alguém na tua família é crente? Ele falou assim, a minha mãe é. Toda noite, quando eu saio para a bagunça, ela fica lá na sala orando, de joelho. Ainda colocou areia na calçada ainda, porque quando eu vou chegando de madrugada, ela escuta o barulho. O cidadão fala assim, o Deus da sua mãe não vai deixar eu te matar hoje, vai embora. Uma mulher simples, ela só pedia a Deus, cuida do meu filho. Esses tempos aí, o Alexandre me encontrou na internet. Aí mandou mensagem para mim, ô pastor, tudo bem? Estou trabalhando, empregado, comprei carro, tenho filho. Está vivendo uma vida linda com o Senhor. Sabe, uma pessoa que entende o que é viver como príncipe do Senhor neste mundo. Quando eu olho para os meninos lá que eu atendo, lá, os moradores de rua, esses dias eu falei com eles, uma noite muito fria em Maringá, eu deitei na minha cama, aquela cama confortável, minha esposa cuida muito de mim. Quando eu puxei assim aquele edredom macio, perfumado para dormir, eu me lembrei que algumas pessoas estavam lá na rua, dormindo no meio do lixo, eu comecei a chorar. Eles não entendem como são preciosos para o Senhor. Quem passar diante desse templo aqui, meus irmãos, aí na rua, tem que saber que aqui se reúne o principado do Rei do Todo-Poderoso. Somos príncipes do Senhor. Aí está aqui no texto. E é o que você disse, meu irmão, ele diz assim, para que comais e bebais onde? Aonde? Na minha mesa. Era um costume dos reis orientais. Convidar as pessoas mais ilustres, mais dignas de honra, para estarem mais próximo. A mesa simbolizava comunhão, a mesa simbolizava relacionamento, a mesa simbolizava estreitamento de relação. As relações se estreitavam no momento em que eu me assentava à mesa, como eu fiz sentado à mesa ali da Tereza. Agora somos amigos, Tereza. De coração, de alma e tudo mais. Quer ver uma coisa bem bacana de pensar? Existe um texto que nós usamos para sermão evangelístico, que é assim, precisa completar, eis que estou à porta e, se alguém ouvir e abrir a porta, o que vai acontecer? Eu entrarei em sua casa, e o quê? Cearei com ele, vou comer à mesa junto, não é isso? E ele comigo. Aí a gente fala isso para o cidadão que não é membro do reino. A gente usa esse texto para falar com aqueles que estão lá fora. Não, esse convite é para a igreja. A igreja não pode estar na calçada do reino. A igreja tem que estar no lugar mais íntimo. E a mesa é um momento de celebrar comunhão. Para mim, pastor, esse texto fala de oração. Esse texto fala de oração, porque oração é relacionamento com Deus. Você é alguém que todos os dias come a mesa do Senhor. E na mesa do Senhor não tem lixo. Não tem comida estragada. O alimento do Senhor fortalece o coração, o corpo, a alma, a mente. O alimento do Senhor nos torna fortes. O seu lugar é sentar-se à mesa do Senhor e não na mesa da indignidade. Eu tenho visto por aí homens e mulheres comendo lixo. Os meus meninos lá, eu chamo dos meus clientes lá de Maringá que eu atendo. Eles comem lixo, literalmente. Outros não, têm dinheiro até para ir ao supermercado.
Mas em casa, o que se serve em casa na mesa é ofensa, guerra, confusão, ódio, mágoa. Isso é lixo do diabo nascido no inferno. Eu me lembro que nós estávamos andando pelas ruas de Maringá e ia um homem puxando um carrinho cheio de lixo. E ele ia puxando aquele carrinho. Nós paramos o carro, ali, tem um. Ei, para aí. Ele ficou assustado quando viu a gente. Eu ando sempre desse jeito assim. Discreto, mas confortável sempre. Não concorda? Pecador. Quando nós chamamos e parou assim com aquele carrinho cheio de lixo, eu falei assim, olha a conversa, você já jantou, irmão? Ele, não. Tem janta aqui para você. Aquele marmitex de isopor, bem quentinho fica. Ele, eu tenho até a colher aqui. Tirou do bolso a colher, limpou, sentou no chão, comeu. Tem outra. E ele comia com alegria, com satisfação, o rosto dele brilhava. Ah, meu Deus, que coisa linda poder ser alimentado e alimentada pelas mãos do próprio Deus. Eu me lembro que quando eu era pequeno lá no orfanato, e tinha um caminho que ia para fora do orfanato, e aquele caminho para mim era um negócio enigmático, aquilo era um negócio lindo demais. Toda tarde eu tomava meu banho e vestia aquela roupa toda rasgada. Por isso que eu uso o sapato assim, porque eu usava um chinelo verde, outro amarelo, e quando gastava muito, eu virava a sola. Já fez isso? Virava a sola para dar um upgrade no chinelo. Quer ver? Você já deve ter feito isso também. E aquela coisinha do chinelo de baixo, aquela coisa redondinha, saía às vezes. Eu furava aquele troço com prego e saía usando aquilo. Já fez isso? Fantástico, fantástico. Agora eu uso o sapato mais ou menos brilhoso. Aí eu ficava sentado ali, à tarde eu tomava meu banho, ficava olhando aquele caminho ali e ficava orando a Deus. Senhor, mande meu pai aqui hoje. E ele vai chegar andando por aquele caminho, e vai ser um negão. Já pensou, chega um japonês, oi, eu sou teu pai? Por favor, não faz isso. Só vou interromper para contar uma história de um irmão que, solteirão aí, há 5, 6 anos, ninguém olhava para ele, desesperado. Ele falou, Deus, hoje é o dia da minha bênção. Sentou assim, e na hora do culto falou assim, Senhor, eu não estou brincando, não. A primeira que entrar por aquela porta ali é a tua eleita, é a tua escolhida. Naquele ato de fé, ele levantou os olhos, virou para trás, entrou uma mulher com os cabelos todo arrepiados, aquela coisa mais feia do mundo. Ele falou, Senhor Deus, eu não estou brincando. A coisa é séria, papai. Onde eu estava mesmo? Aí, quando ia escurecendo, sabe? E eu sozinho sentado, um menino sentado naquela calçada e olhando para aquele caminho vazio. Aí, quando ia escurecendo, eu começava a chorar, dizendo, eu acho que Deus não vai mandar meu pai hoje. Quantas vezes eu chorei sozinho naquela calçada. Aí eu dizia, eu vou voltar para a minha cama, eu vou dormir. Mas amanhã eu volto para esse mesmo lugar e Deus vai mandar meu pai. Eu fiz isso durante muitos anos. E o meu pai nunca apareceu ali. Um dia eu fiquei com raiva de Deus. Eu falei, Senhor Deus, o Senhor não atendeu a minha oração. O Senhor me deixou sozinho lá naquela calçada lá. Eu fiquei sozinho lá e o Senhor não ouve a oração de um menino no orfanato. Sabe quando Deus fala com você e diz, você nunca esteve sozinho naquela calçada. Todas as vezes que você chorava, eu te abraçava ali. Sua esperança estava numa calçada vazia, num caminho vazio. Eu estava sentado com você. No meu RG, o nome de pai e mãe está vazio, não tem ninguém. Eu fui num fórum lá em Maringá, no cartório, a mulher pegou meu documento e falou, cadê o nome do seu pai aqui, rapaz? Eu falei, não tem. E o nome da tua mãe? Eu falei, não tem. O estado do Paraná não aceita pessoa que não consegue
dizer o nome do pai e da mãe. Ele falou bem assim para mim. Eu falei, é verdade? Ele falou, se é verdade. Eu perguntei, qual é o seu nome? Ela falou, não, eu quero o nome todo. Por quê? Eu falei, porque você vai ter que assinar um documento dizendo isso, que eu estou privado do privilégio de cidadão, porque eu não sei o nome do meu pai e da minha mãe. Aí ela, não, espera um momento aí. Quando eu olhei aquele povo na confusão, corre para cá, corre para lá, apontava para mim, ele. Igual sempre assim, lá em Blumenau, fui fazer meu documento de título de eleitor, a alemãzinha digitando lá, nome completo, endereço tal, nome do pai. Eu falei, não sei, ela. Nome da mãe? Não sei. Ah, assim não dá, ela falou. Quando eu olho aquele espaço vazio no meu RG, eu leio, filiação, Filho do Todo-Poderoso. Tudo que você precisa está nele. Lembra de ontem? Lembra de ontem? Aí, às vezes chegava visita no orfanato. Às vezes ia visita lá. Quando chegava um carro de visita, eu corria para ficar bem pertinho da visita. Sabe como? Aquela criança, eu ia correndo, quando chegava perto da pessoa, eu ficava assim, quietinho, de cabeça baixa. E algumas delas faziam assim em mim. Ah, meu Deus, quando eu fazia isso, eu sentia uma alegria tão grande. Um dia, eu não me lembro do rosto da pessoa, não me lembro de nada. Um dia eu fiz isso, eu cheguei bem pertinho de uma moça, aí fiquei paradinho assim, ela passava na minha cabeça, como um cachorrinho que gosta do afago, né? Ela se abaixou e me beijou assim. E eu saí numa disparada. E eu chorei por horas a fio. Eu chorei desesperadamente. Foi tão difícil para mim entender que eu sou o príncipe do Senhor. Tão difícil. Tão doloroso. E Deus tem me colocado em cada lugar lindo. Já falei no auditório para 10 mil pessoas. Falei no auditório com 3 mil professores ali. E quando eu subo lá e pego o microfone e vejo aquela multidão lá naquele clube chique, jantar, servindo lá aquele negócio, champanhe, aquela porcariada toda. E eu pensava, meu Deus. E alguns anos atrás eu estava no orfanato com short rasgado atrás, de chinelo trocado e virado ainda. Não é? Não é maravilhoso? Não é lindo demais? Por que às vezes você aceita migalhas? Eu era um menino que, quando o cidadão passava a mão na minha cabeça, era uma migalha, eu esmolava carinho. Eu esmolava respeito, eu esmolava um olhar. E alguns de vocês vivem assim também, que eu sei. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E olha, e vos assentareis em... E aí para fazer o quê? Para julgar. Para julgar. Meus irmãos, eu vou falar... Eu sei que alguns estão com algumas dúvidas na cabeça sobre a minha história que eu comecei a contar ontem. Parece que tem alguns espaços vazios, não tem? Quer ver um exemplo? Ninguém nunca me adotou. Eu me lembro que eu estava no orfanato e uma menina chamada Agnes foi adotada. Mas ela era muito linda, e ela foi adotada por um casal de norte-americanos. Naquele dia eu fiquei maluco, enlouquecido. Agnes foi adotada, ela vai para os Estados Unidos e ela vai de avião. Ela vai se entrar no avião e o avião vai subir. E eu fiquei tão maluco da cabeça, eu pensei, olha, eu vou ser adotado também. Aí fui conversar com um amigo meu de lá, um outro menino como eu, pequenininho também. Aí falei com ele assim, olha, você soube que a Agnes foi adotada? Ele falou, soube sim, bem tranquilo ele. Olha, nós também vamos. Ele falou, não, nós não, de jeito nenhum. Falei, como não? Ele tinha um rosto todo cheio de feridas, sabe? Todo cheio de mancha. E ele era muito feio. Ele falou para mim, nós não vamos ser adotados, porque nós somos muito feios.
Eu disse, cada um fala por si, irmão. Nós nunca vamos ser adotados. Mas só que ele disse uma palavra profética. Ele diz assim, nós que somos feios temos que estudar. Eu pergunto a você, algum dia eu fui adotado? Nunca. Ele estava errado, então? Eu já fui feio. Já fui. Sou príncipe do Senhor hoje. Ele se tornou biólogo. E eu, como não estudei muito, sou pastor. Ah, meu Deus do céu, aí não dá, hein? Aí não dá, não, graças a Deus. Não, nós estudamos, né, pastor? Nós estudamos. Somos pobres, somos limpinhos, né, pastor? Não, eu estudei, meu Deus do céu. E há pouco tempo eu estava dando aula na universidade. Que coisa. Você não sabe o que é um cidadão como eu entrar na universidade com aquele jaleco branco e as pessoas, professor, e eu, é comigo, sou eu. Desse jeito, coisa linda. Isso é lindo de Deus. Para julgar. E aí, eu saí do orfanato, eu nunca tinha morado numa casa. Minha primeira casa foi uma casa da igreja. Eu saí do orfanato para dirigir a igreja. Eu nunca tinha visto um casamento na minha vida. Eu nunca tinha visto, por exemplo, cerimônia fúnebre. Com 24 anos, eu fui convidado para ser o pastor titular de uma igreja lá no meio do mato. Chegou o mês de maio, a diretoria da igreja reuniu comigo, pastor, vamos fazer uma grande programação para o Dia das Mães, e o senhor vai pregar aquele sermão sobre o Dia das Mães. Eu falei comigo, Jesus, e agora? Eu tenho que estudar esse negócio. E eu fui estudar para preparar o sermão do Dia das Mães. Foi um dos piores, além desse aqui de hoje. Foi um dos piores. E eu falei sobre o Dia das Mães, e quando eu acabei de pregar, eu saí de fininho, minha sala ficava logo assim atrás do púlpito, fechei a porta, me ajoelhei e chorei sozinho. O moço me procura e diz, pastor, eu quero reclamar do meu pai. Meu pai não vale nada, pastor. Ah, é? Sim, meu pai é ruim demais comigo. Não me entende, não consegue conversar comigo, dialogar. É bruto comigo. Eu olhei no pé dele e perguntei, irmão, quem te deu esse tênis? Ele, meu pai. E eu disse, e aquele carro que você chegou dirigindo lá, de quem que é? É meu? Quem te deu? Ele falou, meu pai. Eu perguntei, quer trocar o seu pai pelo meu? Eu queria ter sido um pai ao menos para brigar com ele. E aí, o cara que nunca teve pai estava julgando sobre questões de pais e filhos. Aconselhando um pai e um filho dentro do meu gabinete, o pai olhou para o filho e falou assim, maldito dia que você nasceu. Quando ele disse isso, eu chorei na frente dos dois. Disse, Deus, eu não aguento ouvir isso. Eu não aguento ouvir esse troço. E os dois pararam de brigar, porque o pastor estava chorando como desesperado. Quem aqui já brigou com o pai? Levanta a mão. Seu pecador vai pedir perdão a Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ainda não falei da promessa de Deus para os obedientes, tá? A promessa de Deus é para quem cruza a linha da obediência. Eu ainda não falei da promessa. Eu vou terminar falando da promessa de Deus. Está aqui. A promessa de Deus é essa aqui, ó. Quer ver? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Essa é a promessa de Deus para você. A promessa de Deus é essa. Se você quer viver em obediência, preste bem atenção. Se você deseja ser obediente a Deus, preste atenção. Se você deseja viver todos os sonhos de Deus,
Se você deseja viver o melhor de Deus, você vai passar pela peneira. Entenderam bem? Entenderam bem? Um dia, Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra. Satanás disse aqui: pedra é coisa nenhuma, ele é um lixo, ele é pó. Ele não suporta a peneira, porque a peneira era usada para tirar tudo que era impureza. Pedro não passa de impureza. Se ele cair na minha peneira, o senhor vai ver que ele não vale nada. Ele não suporta a peneira. Ele não é pedra coisa nenhuma. Ele não será líder da igreja coisa nenhuma. Ele não vai morrer por amor a ti coisa nenhuma. Ele é apenas um amontoado de pó. Todo aquele que deseja viver o melhor de Deus tem que enfrentar e passar por essa de peneira. Eu estava ouvindo um sermão uma vez do Ed René Kivitz, você ouviu falar dele? E ele disse assim: quando eu encontro alguém muito abençoado, quando eu encontro alguém muito usado por Deus, eu faço uma pergunta, eu faço um questionamento para essa pessoa, e eu digo assim para ela: me conte a sua história triste. O que aconteceu na tua vida? Como foi a sua peneira? Se você está reclamando pela luta, pela dor, pela dificuldade, todos aqueles que serviram a Deus integralmente passaram por essa peneira. E se você for apenas pó, você não merece ser príncipe de Deus. Se você teme a tal da peneira do diabo, você não merece assentar-se em trono. Você não merece comer à mesa do rei. Os melhores dias da minha vida foram aqueles dias em que eu estava lá no orfanato. Quando eu fiz mais ou menos 9 anos de idade, eu fiquei desesperado, porque muitos amigos meus saíam e iam embora porque tinham parentes. Eu era o único que não tinha ninguém. Falei: Deus, eu tenho que sair daqui um dia. Eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos aí. Aí pensei: só tem um jeito para eu sair daqui. Eu tenho que casar. E eu pedi a Deus uma esposa. Não tinha ninguém me esperando lá fora. E como eu era pouco experiente, eu pedi a Deus, eu fiz 2 exigências para a esposa. Hoje eu teria uma lista um pouco maior. Hoje eu pedi: Senhor Deus, eu quero que ela tenha alergia a cartão de crédito. Eu quero que ela tenha convulsão quando entrar no shopping center. Eu quero que ela deteste salão de cabeleireiro. Posso ouvir um amém? Eu quero que ela não goste de Jorge Bischoff, Carmen Steppens, essas coisas do inferno. Bolsa Louis Vuitton, que ela tem alergia quando usa esse troço. Amém? As irmãs, Ai, mas que pecadoras que são. Eu fiz 2 exigências a Deus. Senhor, olha que... será que Deus ouve a oração de um menino no orfanato? Ouve. Ouve ou não? E a sua oração? Também. O problema é que quando a gente está na peneira, a coisa sacudindo ali para lá e para cá, a gente só tem a Ele. Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, eu não tinha pai, mãe, avô, tio, não tinha nem conselho tutelar naquele lugar, não tinha nada, eu só tinha Ele. Eu disse: eu quero uma esposa. Primeira exigência: eu quero que ela seja linda, porque ninguém é de ferro, né? Já pensou se eu acordar de manhã, olhar para o lado, misericórdia, papai. Eu sou o presente de Deus para a sua vida. Senhor, eu não estou brincando, pai. Olha. Minha esposa é linda. É linda demais. Esse dia eu fiquei olhando para ela assim, olhando. Ela: o que você está olhando desse jeito? Eu falei: você é minha esposa mesmo? Há 25 anos. Aleluia. E quando ela ficou olhando para mim, porque foi ela que me ganhou para ela. Porque eu jamais falaria para uma menina daquela: quer namorar comigo? Eu não falava. Eu tinha uma trava emocional que eu não falava.
Hoje ela diz que eu falo até demais. Segunda exigência, olha o que eu pedi para Deus. Eu ia na igreja, eu amava ver as meninas cantando na igreja. É claro que eu não falava nada com elas. Porque o meu amigo lá do orfanato disse que eu era feio e eu acreditei naquela mensagem do inferno. Eu amava ver as meninas cantando na igreja. Aí eu pedi a Deus, Senhor, eu quero que minha esposa cante na igreja. Você acredita nisso? Deus atendeu esse meu pedido? Atendeu ou não? Minha esposa canta na igreja? Sim ou não? A minha esposa é professora de canto formada. Ela não apenas canta, mas ela ensina outros a cantarem e me encanta todos os dias. Eu não sei cantar. Se eu cantar aqui, eu acho que o culto acaba. Bem-vinda, servo do Senhor. Olha, e não adianta ficar, como disse o nosso presidente, de fanfarronice, dizendo, como Pedro, Senhor, o senhor está enganado, eu vou contigo até a morte. Os outros aqui são fracos. Os outros aqui não aguentam nada. Eu vou contigo até o final. 6 horas depois, Pedro estava diante de uma empregada, dizendo, não conheço ele, não sei quem ele é. E para o teu governo, o galo cantou uma vez só. Amém? Quantas vezes o galo cantou? Quantas vezes ele... olha o texto. Quantas vezes ele negou? Quantas vezes o galo cantou? Opa, lê de novo. Ele colocou até o óculos. Opa, será? Ele negou 3 vezes. O galo cantou 1 vez. Quem aqui tem medo da peneira? Levanta a mão. Eu tenho, mas eu não fujo dela. Eu já passei por ela algumas vezes. Algumas vezes. Talvez Deus me mande passar de novo. Mas quando eu saio da peneira, eu saio com a reafirmação que eu não sou poeira, não sou lixo. Eu sou grão da melhor qualidade. Vamos orar? Água batismal. Reverendo. Vamos orar. Pastor, você me deixa pregar mais vezes aqui na sua igreja? Obrigado. Mas me convida mais em janeiro, amém? Tereza, tá tudo bem, ó? O hotel continua lá igual? Eu falei para a Tereza uma frase que está na palavra, assim, no meu coração. Deixa Deus te usar. Vamos orar. Vamos orar. Os pequenos estão chegando. Parece que o meu sermão foi maior do que da irmã lá. Vamos orar? Incline os seus olhos e feche a sua cabeça. Ou melhor, incline sua cabeça, feche os seus olhos. Mas abra o teu coração. E hoje, não sei se Deus vai me permitir estar aqui em outro momento com vocês, mas hoje é o meu último momento nessa conferência. E é uma responsabilidade tão grande, pastor, tão grande. Atender um convite de uma igreja com expectativas, com sonhos. Sobretudo uma igreja que está em ebulição, crescendo. E no meio dessa igreja você vai encontrar pessoas
aprendendo do Senhor, pessoas sendo curadas, algumas pessoas machucadas e feridas que Deus está mandando para serem curadas aqui. Esse é um momento muito especial. Eu quero terminar orando como eu orei ontem por vocês. Aí no seu lugar, você que se sente apenas como uma poeira, sem valor, você que não consegue se ver como príncipe e princesa do Senhor, você está ouvindo essa palavra e você diz, mas eu não me sinto assim, parece que isso não é para mim. Por que eu não sinto isso que ele está falando? Por que eu vivo com a minha mão estendida pedindo esmola? Esmolando carinho, esmolando respeito. Por que eu ando por aí de cabeça baixa? Por que eu aceito quando o diabo diz, não, você é apenas pó e poeira e lixo. Você não resiste à minha peneira. E alguns de nós fomos reprovados na peneira como Pedro foi reprovado. O exemplo de Jesus para mim e para você é o seguinte: temos que amar aqueles que foram reprovados na peneira, porque Pedro foi reprovado naquele momento. Mas Jesus disse que depois da derrota, depois da queda, Pedro então estava preparado para pastorear as ovelhas dele. Você quer que eu ore por você neste último momento da nossa conferência, dizendo, pastor, ore por mim, porque eu me sinto como um lixo, um pozinho qualquer. Ou melhor, eu tenho sido derrotado e experimentado grandes derrotas da minha vida até chegar esse momento aqui. Aí Jesus falou, Pedro, eu não orei, eu roguei por ti. E o nosso comprometimento agora é levantar um clamor neste lugar por tua vida. Por isso você vai levantar sua mão no seu lugar, dizendo, sou eu, pastor, ore por mim. Pode levantar a mão, eu quero orar. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Pode levantar a mão, mais alguém? Amém. Eu quero orar por você que se sente como eu ali sentado sozinho naquela calçada. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está o poder dele? Onde são as promessas dele? Eu me sinto tão sozinho às vezes. Eu não consigo sentir o doce abraço do meu Senhor. Eu quero orar por você. Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Pode levantar a mão. Amém. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. E agora é um momento que eu amo demais. Sempre eu faço isso. Quando eu oro pelas famílias da nossa igreja. Diga, eu quero que a minha casa, eu quero que a minha família seja um pequeno reduto do reinado do Senhor. E eu não aceito que nenhum dos meus queridos seja tratado como lixo, como refúgio. Esses dias, pastor, eu estava lendo um autor e ele disse assim, quando geramos filhos, colocamos almas no caminho da eternidade. Que coisa séria. E às vezes nossos filhos, irmãos, estão no caminho da condenação. A tua casa tem que ser lugar de paz, jardim perfeito de Deus. A sua casa tem que ser reduto onde o rei do reino governa. E onde Jesus governa, ali a paz, alegria, completude, amor profundo, transbordante. Levanta sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus.
Aleluia. É isso que você deseja? É isso que você deseja? Levanta a mão. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos orar então? Não há nada melhor. Não há nada igual. Vamos ficar de pé todos. Pastor Jonas, a peneira de Deus vai ser para alguns, individualmente. Estão ouvindo bem? Mas a peneira de Deus pode ser para a igreja, para ver se essa igreja é realmente igreja. Quero ouvir um amém. E quando o diabo olhar para aqui, para dentro, você olha, ali dentro se reúne um monte de lixo. Pô! Eles não vão resistir. E eu sei que vocês já passaram por peneiras terríveis. E alguém disse, aquela igreja vai fechar. Ela não resiste. Ela não resiste. E vocês estão aqui para a glória e honra do Senhor. E pessoas foram alcançadas. Porque Deus tem propósito para essa igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Vamos orar como igreja. Vamos orar como igreja. Então você que é mais antigo aqui, olhe para a igreja e veja alguém que você viu chegar na fé e que está aí lutando e vá lá orar junto. Veja alguém. Eu quero orar por você. Você sabe que a pessoa está na luta e está aqui junto. O Senhor trouxe para ser cuidado e amado por essa igreja. Pode ir, vamos lá. Vai lá. Eu sei que você está na luta, meu irmão, minha irmã, a tua casa, a tua família. Eu quero orar por você porque essa peneira não vai te derrotar. Procura alguém, escolha alguém. Todos nós sabemos de pessoas que estão lutando aqui, não sabemos? Não pode sair. A peneira vai encontrar uma pedra maior, ligada. Não poeiras. Amém. Aleluia. Clame a Deus. Clame a Deus.
pastor Jonas e esposa, vem aqui. Vem aqui o nosso pastor. Cadê a esposa, honorável esposa, onde está? Onde está, pastor, esposa? Está orando aqui pelo povo, aleluia. Aqui os dois aqui, pode ficar aqui mesmo, aí os dois. Algum irmão sai do lugar e vem orar aqui pelos dois. Pode vir aqui, quem vai orar por eles? Esse é um tempo da igreja honrar os seus pastores e agradecer a Deus pela vida deles, para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus bendito. Se ligue com alguém aí, segura na mão, põe a mão no ombro, ou chega só pertinho se você é tímido como eu. Vamos nos ligar como igreja do Senhor. Isso, segura na mão. Aí não deixa ninguém sozinho, muito bem, puxa para lá, leva ela para lá. Juntos como igreja. Existem promessas. Existem certezas. A sua vida nunca mais será a mesma. A sua família nunca mais será a mesma. Deus fará coisas que você nunca imaginou que Ele pudesse fazer. Muitos milagres e maravilhas acontecerão dentro da sua casa, no seu lar, na vida dos seus queridos. Porque esse é um tempo novo. É um tempo em que Deus resolveu nos visitar de forma poderosa e maravilhosa. Eu sei que alguns de vocês estão pensando assim, olha, existem coisas que eu não acredito que possam acontecer. E eu digo para você que vai acontecer. Querido Deus, amado Pai, derrama a tua graça. Maravilhosa e incompreensível graça sobre a vida dos teus filhos e filhas que se reúnem neste lugar. Aleluia. Senhor, cumpra então as tuas promessas. Abra as janelas dos céus, derrame das tuas bênçãos maravilhosas. Senhor, queremos assentar-nos à tua mesa como igreja, ouvir os teus conselhos e comer dos teus manjares. Fortaleça aquele que está enfraquecido, levanta o que está caído, cure, Senhor, o que está ferido, liberte o que está aprisionado, Deus. Senhor, Senhor nosso, o Senhor
seu nome é tremendo e admirável sobre toda a terra. Visita-nos de novo. Cure-nos de novo. Reacenda a chama em nós mais uma vez. Estamos prontos, desejosos de receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor deseja nos dar. Nós oramos no poder do nome de Jesus.